A minha saudosa mãe perdeu seu pai quando tinha 8 anos de idade. Vovó, que era do lar, se viu com muita dificuldade para criar os seus 4 filhos. A vida já era dura com o chefe da família em casa, mas agora, sem ele, eles passariam muitas necessidades. Então ela tomou uma decisão muito difícil. Doou cada filho para uma família amiga, pedindo se ela podia cuidar de cada um deles. A minha mãe foi criada por uma família muito querida e muito integrada numa igreja batista. E ali, naquela casa e naquela igreja, ela foi tratada com muito amor. A igreja se tornou uma família que ela não tinha, e ela passou para nós, seus filhos, um amor muito grande pela Igreja de Cristo. Eu sempre soube na minha vida que igreja não era perfeita, como as nossas famílias não são perfeitas. Virou moda hoje bater na igreja. De repente, todo mundo tem algo ruim, algo de ruim para apontar ou falar de uma igreja. Às vezes dizem, não, é muito conservadora, retrógrada, reacionária, preconceituosa, manipuladora, lugar de acepção de pessoas e outras coisas. Vai por aí, vai adiante. Talvez isso se explique pelo considerável aumento de evangélicos desigrejados apontados no último censo. Se no passado havia o católico nominal, agora também há o crente desigrejado, o crente sem igreja. E as causas para o abandono da vida comunitária quase sempre são as mesmas. Maus tratos, a pessoa se sentiu maltratada na igreja, decepção com homens, com doutrinas, com pastores, com líderes. E na maioria das vezes, eles estão certos nas suas críticas, sim, mas também não devem escorregar jamais para a generalização. E eu vou explicar para você direitinho. Em primeiro lugar, nós não podemos chamar de igreja os impérios constituídos unicamente para arrecadar dinheiro através da manipulação da boa-fé dos fiéis. Também não podemos chamar de igreja, aquelas cujos donos viraram bilionários mercadejando a fé. Ainda que usem o nome Jesus, não se trata da mensagem do Jesus do Evangelho. Ainda que haja convertidos ali, isso se deve unicamente à graça de Deus, que para alcançar vidas não escolhe lugar. Ele pode salvar pecadores onde quer que estejam. Eu mesmo conheci um rapaz que foi alcançado pelo Evangelho e se converteu mesmo, quando estava tocando bumbo no ensaio de uma escola de samba do Rio de Janeiro. Aos desigrejados, eu digo assim, fujam mesmo da pregação manipuladora, fujam da estreiteza mental nos púlpitos, fujam da venda de bênçãos, fujam da dominação de homens inescrupulosos. Agora vamos falar da igreja constituída por pessoas que reconhecem a sua falibilidade, ou seja, a sua possibilidade de falha, de erro, de engano, e que tentam a cada dia acertar os seus caminhos. Aos nossos olhos, seria normal que Jesus escolhesse os melhores, as
mais virtuosas pessoas, as mais educadas, bem-nascidas, para que fizessem parte do seu povo. Mas, para nossa surpresa, ele diz justamente o contrário. Ele diz assim: não vim chamar justos, mas sim pecadores. Mateus 9:13. Pois é, a igreja é formada exclusivamente por pecadores. Talvez por isso Lutero não se envergonhava em dizer: não tenho outro nome senão o de pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Na igreja, um está afetado dos olhos, aí vê embaçado, não consegue enxergar as coisas como realmente são. Outro está doente dos ouvidos, por isso tem dificuldade em distinguir a voz de Deus e ainda ouve mais a homens do que ao Espírito. Outro está doente do coração, e é do coração que brotam as fontes da vida, mas é também ali que se esconde o veneno que destrói essa mesma vida. Não adianta. Igreja é formada por gente como você, como eu. É verdade que dentro dela podemos encontrar pessoas que já avançaram, têm bondade nos olhos, amor no coração, palavra amiga e companheira. Outras ainda não, porque têm muito ainda a caminhar. O apóstolo Paulo menciona um irmão da igreja primitiva chamada Diótrefes. Tratava mal as pessoas, não acolhia os irmãos, expulsava gente da igreja. Está lá, 3 João 9:10. Enfim, esse homem não entendia nada do que era ser cristão. Mas o velho apóstolo não julgou a totalidade da igreja a partir daquele péssimo exemplo. Ele relata que ali havia também um homem chamado Demétrio. Todos se alegravam nele. Ele dava um bom testemunho. Demétrio partilhava a alegria e buscava a união e o bem-estar de todos. Está lá em 3 João 3, 3 João, versículo 12. Resumindo, em toda a igreja há Diótrefes e há os Demétrios. Eu não tenho dúvida de que se os Demétrios que estão fora da igreja voltassem, não sobraria espaço para os Diótrefes. Portanto, se alguém, meu amigo, minha irmã, meu querido, minha querida, se alguém lhe fez mal, agiu indevidamente, foi pedra de tropeço para você, não seja injusto dizendo que foi a igreja. Faça como João, diga que foi Diótrefes, dê o nome aos bois. Igreja é mais ou menos como a Arca de Noé. Às vezes você está lá, todo tipo de pessoa, enfrentando as durezas da vida e o juízo divino, mas mesmo assim ainda é o melhor lugar para se estar. Na igreja tem gente carnal, tem gente dura, carente de amor, tem gente que arruma confusão por bobagem, mas não se preocupe, sempre cabe mais um para Deus tratar. Vamos orar? Pai, obrigado pela igreja. Ela não é perfeita, como eu não sou perfeita, mas eu te dou graças porque a minha família foi e tem sido abençoada, muito abençoada pelo Senhor na igreja. Ali encontro pessoas extraordinárias, irmãos em Cristo, cujas vidas têm sido inspiração para mim. Ali encontro exemplos de fé, ali encontro irmãos firmes nas suas convicções, amorosos, queridos. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor separou um povo não perfeito, mas um povo a quem o Senhor quer aperfeiçoar. Ó Deus, que tu me ajudes a ser um crente melhor para que a igreja melhore. Que tu me ajudes e ajude o meu irmão, minha irmã que me ouve,
a eles também caminharem mais obedientes a Ti, para que juntos sejamos melhores e uma igreja mais parecida com Jesus. Mas tenha, ó Deus, compaixão daqueles que estão na igreja e estão ali cheios de falhas, lutando contra os seus pecados, querendo melhorar. Ajuda-os, abençoa-os, corrige-os, Senhor, mas anda com eles até que eles se tornem dóceis e se tornem bons crentes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem lixeiras. Muito obrigado pela igreja. Eu oro agradecido, pedindo a tua bênção para essa semana, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.